Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus hoje no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, versículos 8 e 9. Provérbios 30, versos 8 e 9. Está funcionando? Não. Assim diz a palavra de Deus: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Vou ler mais uma vez. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém. Santo Deus, maravilhoso Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui. E queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra, mais uma vez, ela penetre profundamente em nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, possa nos direcionar mais uma vez. A tua palavra imutável, a tua palavra inerrante, a tua palavra, Senhor, soberana. Que ela possa sempre, Senhor, em qualquer situação ou circunstância, sempre ser a única norma, regra, fé e prática para essa igreja. Fala conosco através das tuas palavras, em Cristo Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre sabedoria. É um tema que tem me chamado muita atenção e sentimos de Deus durante a semana de compartilhar com os irmãos um pouco mais sobre essa palavra tão importante que todo cristão deve ter, né? Que todos nós devemos buscar incessantemente, a sabedoria. E nós vamos hoje ver dentro do livro de Provérbios, nós vamos ver 10 princípios de sabedoria no livro de Provérbios. 10 princípios de sabedoria no livro de Provérbios. Isso vai nos ajudar muito para adquirirmos inteligência, bom entendimento, para adquirirmos uma vida mais saudável diante de Deus e diante dos homens. O livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão, né? O rei de Israel. Ele reinou 970 a 930 antes de Cristo, mais ou menos nessa época. O nome de Salomão em hebraico, irmãos, ele deriva da palavra Shalom, né? Salomão. Shalom significa paz. Então, colocaram esse nome nele, né? Porque ele era pacífico. Aí daí a gente já aprende um princípio da sabedoria, né? Um homem sábio, ele sempre é pacífico. Então colocaram esse nome em Salomão, né? Derivado da palavra paz, né? Ele também foi chamado de Jedidias pelo profeta Natã, que significa amado do Senhor. E nós sabemos que Salomão foi o terceiro rei. Primeiro vieram os 2 reis, né? Antes dele, ele foi o terceiro, filho de Davi.
foi o mais famoso na Bíblia pela sua sabedoria. Salomão é citado pelo próprio Jesus Cristo, da sua tamanha sabedoria que ele teve, né? O próprio Senhor Jesus fala nele. Em 1 Reis, ele sacrificou a Deus e Deus apareceu a Salomão num sonho e perguntou a Salomão o que é que ele queria. Salomão, me pede tudo o que tu quiseres, tudo. Pede aí o que é que você mais quer, que eu vou te dar. Prontamente, Salomão pediu, muito jovem, ele viu o tamanho da responsabilidade que Deus estava dando a ele de liderar o povo de Israel, um povo muito grande, um povo que já teve grandes líderes no passado, e ele olha e diz, Deus, o povo é muito grande, o Senhor está me dando uma responsabilidade muito grande, e o que eu quero é sabedoria. Salomão não pediu riqueza, não pediu dinheiro, Salomão não pediu poder, ele não pediu um exército poderoso, né, que se alguém ameaçasse, o exército estava lá. Não, Salomão não pede nada disso. Salomão pede a Deus sabedoria. E Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, se agrada tanto que, além de dar sabedoria, Deus dá todas as outras coisas que um rei sempre quis. Riqueza, poder, fama, tudo que os outros reis queriam, Deus deu junto com a sabedoria. Salomão foi, com certeza, o rei mais rico, né, da sua época. Alguns estudiosos dizem que se ele tivesse vivo hoje, se Salomão tivesse vivo hoje, ele teria uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. De tanta riqueza que ele tinha na época dele. 7 bilhões de dólares. Quanto está custando um dólar hoje em real? 5 reais, né? Olha só. 7 vezes 5, 35 bilhões de reais. Será que ele ia ser poderoso? Mas ele conseguiu receber isso de Deus, não porque ele quis receber, mas porque ele pediu a Deus algo muito mais profundo, algo muito mais importante do que dinheiro, fama e poder. Ele pediu sabedoria. Satisfeito, Deus respondeu pessoalmente à oração dele, lhe deu mais sabedoria do que qualquer outro rei. Salomão foi o responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém. Ele foi o responsável. Ele também construiu fortes muralhas na cidade, né? Apesar de muita sabedoria, Salomão no final ali, próximo ao final da sua vida, ele se corrompeu por causa das muitas mulheres e por causa do poder, né? Então ele, no começo da sua vida, ele vai pelo caminho certo, ele começa da forma certa, mas aquilo que ele tanto combatia com a sua sabedoria, ele acaba caindo. Ele acaba caindo. Outra coisa muito interessante que a gente vê é que a sabedoria ela não deve ser só por um momento. A gente não pode ser sábio só por um momento, ela tem que ser pela vida toda. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, me dá uma sabedoria pela minha vida inteira. Eu quero persistir no caminho da sabedoria, eu quero ser sábio. Eu não quero ter uma atitude de sábio, eu quero ter uma vida inteira sábio, né? Ele escreve Provérbios, Eclesiastes, Cantares, livros poéticos, né, e de sabedoria, também chamados na teologia de livros sapienciais, livros de sabedoria. E nós vamos hoje aprender com esse grande rei, com esse grande homem de Deus, não é? Muitos estudiosos acreditam que no finalzinho da sua vida ele se arrepende de tudo que ele fez, ele se volta para Deus. O fato é que com certeza ele foi o homem mais sábio que andou sobre a terra, depois de Jesus, é claro. Mas ele foi o homem, o rei mais poderoso, mais sábio, mais admirado, até do que o seu próprio pai Davi, não é? Ele passou a sabedoria do seu pai Davi de uma forma muito grande.
E hoje nós vamos passear um pouco sobre o livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, aprendendo 10 princípios de sabedoria que todo cristão ele deve perseguir. Todo crente ele deve buscar esses princípios. O primeiro princípio está em Provérbios 13, 20. Hoje nós vamos andar um pouco, tá? E no final nós vamos expor aqui esses versículos finais que nós lemos. Provérbios 13, 20. É só no livro de Provérbios. Primeiro princípio de sabedoria que nós devemos buscar de Deus. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Que coisa! Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Primeiro princípio: ande sempre com sábios. Ande sempre com pessoas sábias. Cuidado com suas amizades. É aquele ditado popular, né, que as pessoas tanto falam: diga-me com quem andas, que eu te digo quem tu és. Esse ditado acho que foi tirado de Provérbios, né? Que ele também vai dizer que as más associações corrompem os bons costumes. Quem anda com o sábio será sábio. Irmãos, não se engane, isso é verdade, foi comprovado cientificamente e tudo. Nós somos um pouco das 5 pessoas mais próximas da gente. Nós somos um pouquinho das 5 pessoas que mais estão perto da gente. Ou seja, eu sou um pouquinho de Elizabeth, Elizabeth é um pouquinho de mim, que nós estamos mais próximos. E as outras 4 pessoas que estão mais perto do meu convívio, elas influenciam diretamente na minha vida. E eu influencio diretamente na vida deles. Então essa história de dizer assim: não, eu sou amigo de fulano, mas eu não faço o que ele faz, então eu posso ter uma vida íntima com fulano, mas sem fazer o que ele faz. Isso aí não é bíblico. Isso não tem embasamento nas escrituras. A Bíblia diz isso: se você andar com um sábio, se você andar com uma pessoa boa, se você andar com uma pessoa que tenha bom entendimento, se você andar com um amigo de verdade, você vai ser sábio. Se você anda com uma pessoa que a vida dele é Bíblia, você também vai ser uma pessoa que a sua vida vai ser Bíblia. Se você anda com uma pessoa que a vida dele é oração, e essa pessoa vive estimulando você a orar, a sua vida vai ser uma vida de oração. Agora, se você anda com uma pessoa que só vive maldizendo a própria vida, que só vive reclamando de tudo, que só vive irritado, bravo, mal-humorado, você vai ser assim. Porque aquilo vai transpassar para você. Você, aos poucos, você vai se tornando a pessoa que o outro é, sem perceber que você está sendo igual a ela. Aí quando alguém diz assim: rapaz, tu está igual a fulano. Eu não, Deus me livre. Igual a fulano, eu não. Quer ver uma coisa? Foi maravilhoso o estudo terça-feira, né? Com a irmã Célia. E ela falando um pouquinho sobre a era digital. É um pouco da minha área que eu estudo, da minha graduação em marketing digital. E eu estava lembrando como os digitais influencers, ou seja, os influenciadores digitais, estão mudando a cabeça do povo hoje em dia. Tem influenciadores digitais aí na internet, que se ele disser assim na internet: o boné que eu gosto de usar é esse. Ele vai lá, bota o boné, faz um vídeo. A roupa que eu gosto de usar é essa. Mas tem lá um desenho de uma droga no boné, o desenho da maconha no boné. Mas ele gosta de usar. Sabe quantas milhões de pessoas vão usar aquele mesmo boné? É muita gente. Porque ele está sendo influenciado por alguém que ele admira. Provérbios já disse isso há 3.000 anos atrás.
Ele está dizendo aqui, irmãos, se você andar com sábio, você vai ser sábio. Se você for influenciado por uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa. Às vezes a gente quer enganar nós mesmos dizendo assim, não, mas eu sou amigo, mas eu consigo, Jesus disse que nós somos sal e luz do mundo. Se o sal não der sabor, ele não serve para nada. Jesus disse que ele vai ser pisado pelas pessoas. O nosso sal tem que ter sabor. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. Então, primeiramente, observe o seu círculo de amizade. Isso, observe. Não, pastor, eu vou ter que me afastar de todo mundo. Não, não é se afastar. Mas se a pessoa está fazendo algo que está te influenciando, aí sim, não tem acordo. Olha, eu sou cristão, eu penso assim, mas a pessoa não respeita, irmãos, se afaste. Agora, se for uma pessoa que deixa você pregar, que deixa você influenciar, fale mais. Agora, cuidado, colega é uma coisa, amigo é outra. Irmão, é difícil encontrar um amigo, irmãos. Não é fácil, não. O próprio livro de Provérbios vai dizer que é como um tesouro escondido se encontrar um amigo verdadeiro. Então, o primeiro princípio de sabedoria para nós, nesta manhã, é esse. Ande sempre com pessoas sábias. Amém? A partir de hoje, nós vamos olhar isso. Senhor, eu quero andar com homens sábios. Eu começo a observar, falando do meu meio agora, né? Dos pastores, e eu vejo tantos pastores sábios, e eu penso assim, meu Deus, esse homem é sábio, eu vou me aproximar para obter sabedoria. Mas eu também vejo os pastores dizer, esse homem aí não é muito sábio não, acho que não dá para andar muito junto não. Mesma coisa você no seu trabalho, tem uma pessoa que é sábia, essa pessoa aqui eu vou andar com ela é uma pessoa crente, é fiel, e esse crente aí não dá para ser meu companheiro não. É por aí, irmãos, é por aí. Primeiro princípio foi esse. Segundo princípio, você vai para Provérbios 22, 24 e 25, os versículos 24 e 25. Capítulo 22, versículos 24 e 25. Segundo princípio de sabedoria, nós vamos expor 10. Vamos no segundo agora. Vamos lá. O texto diz assim: não te associes com o iracundo, e nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Olha só. Não te associes com o homem iracundo, e nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. Não se associe, não se relacione com pessoas rancorosas. Esse é o segundo princípio de sabedoria. Não se associe, não se relacione profundamente. Não é que vai deixar de falar, não, mas não tenha profundidade com pessoas assim, não faça isso. Veja que tanto o primeiro princípio e o segundo tem a ver com relacionamento, tem a ver com vida na vida. Salomão está dizendo, não se associe. Sabe aquele amigo que fala mal de todo mundo, se irrita facilmente, qualquer coisa se estressa, você está andando com uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa arruma confusão com outra, tu está no meio, não tem nada a ver, mas sobra para tu. Porque a tua amizade, a amizade que você escolheu, não serve para você, não dá para você. Uma pessoa colérica, uma pessoa iracunda, né? Salomão sabiamente usa essas palavras, né? Iracundo, colérico, ela é aquela pessoa que arruma briga, irmão, arruma confusão com todo mundo, só vive discordando com todo mundo, só quer falar, não sabe ouvir. Uma pessoa que
que se diz seu amigo, mas que não escuta você, não é seu amigo. Me desculpe lhe dizer isso, mas não é. Porque um amigo, ele escuta e ele aconselha para o bem. Então Salomão, sabiamente, ele deixa bem claro aqui, não se associe, ou seja, corte do seu vínculo de amizade as pessoas iracundas, as pessoas brutas, as pessoas ignorantes, pessoas que gritam, pessoas que são sem educação, saia de perto. Por quê? Ele dá a resposta, versículo 25. Para que não aprendas as suas veredas. É o mesmo princípio do primeiro. Ou seja, se você anda com alguém, você acaba se tornando um pouco daquela pessoa. Você absorve, querendo ou não. Querendo ou não, o nosso cérebro absorve, tá certo? Também é comprovado que todas as vezes que nós aprendemos algo, aquilo ali acumula cerca de 1% na nossa memória, né? Mais ou menos isso. Tem uma médica aqui que pode confirmar. Cerca de 1% de tudo que a gente escuta, que a gente aprende, fica lá guardado. Então, se você anda muito com uma pessoa ignorante, com uma pessoa bruta, de 1 em 1%, a sua mente vai subindo. Ó. Daqui a pouco você é uma pessoa pacífica, é uma pessoa amável, é uma pessoa que tem amabilidade, mas você acaba se tornando uma pessoa mal-humorada. Aquela pessoa que reclama de tudo, nada tá bom, nada. Se um palito estiver fora do lugar, você se estressa, você grita, você perde a cabeça. Quando a gente se olha, quando a gente olha no espelho, isso não sou eu. Espera aí, eu não sou assim. Eu não sou, o que é que está acontecendo comigo? Observe o seu vínculo de amizade. Observe. Salomão diz que nós não devemos associar, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. A alma é o que a gente tem de mais profundo dentro da gente, a nossa alma, irmãos. Se você enlaçar a sua alma com esse tipo de costume, com esse tipo de forma de viver, você está perdido. Toda a sabedoria que você poderia acumular foi embora, porque a sua alma está enlaçada com a tolice. Sua alma está enlaçada com pessoas que só vão te ensinar o que é mal, o que é ruim. Não, para que você não aprenda as suas veredas, ou seja, não aprenda esse caminho, não aprenda a ser assim. Você não é assim. Eu não sou assim. Nós não somos assim. Você não deve aprender. E tem gente, irmãos, que anda com pessoas assim. O texto fala aqui, né? Pessoas iracundas, pessoas coléricas. E tem gente que anda com pessoas assim e já se habituou tanto com aquilo que acha bonito. É aquele ditado que o mundo diz, né? Tem gente que pensa que é bonito ser feio. É feio. Isso aqui é feio. Uma pessoa colérica, uma pessoa iracunda, uma pessoa que se estoura com facilidade, uma pessoa que não respeita, uma pessoa que não tem modo de falar, é feio, irmãos. E deve ser tirado do meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo educado, é um povo amável, é um povo amoroso, é um povo cuidadoso no falar. Salomão diz aqui, olha, não te associe, não aprenda esse caminho. Segundo princípio de sabedoria, né? Segundo princípio de sabedoria, não aprenda o caminho da pessoa iracunda, da pessoa colérica. Não se associe. Não tenha aliança. Não tenha uma vida presa com a vida de pessoas assim. Você vai acabar aprendendo o mesmo caminho. Muito bem. Terceiro princípio de sabedoria, Provérbios capítulo 4, verso 7. Hoje nós estamos expondo textos separados, né? É o que a gente chama de pregação utópica. Mudamos um pouco hoje. Provérbios 4, 7. Veja que texto lindo.
Que lindo! Eu, sinceramente, lendo esses textos essa semana, o Espírito Santo falou assim comigo: eu quero você assim, Renato. Meu Deus, é tão longe, é tão difícil, Senhor, chegar assim. Deus quer a gente assim, irmãos. O caminho é longo, mas vamos nos esforçar, a gente chega, a gente consegue. Salomão não pediu, Deus não deu? A gente vai pedir, Deus vai nos dar. Tiago disse: aquele que tem falta de sabedoria, peça e Deus dá. E Ele dá. Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Que coisa! O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. O terceiro princípio é: faça tudo o que você puder para adquirir sabedoria e conhecimento. Tudo. Tudo. Tudo que você puder. Ah, mas vai ser difícil para mim, eu vou me apertar financeiramente para adquirir conhecimento, para fazer uma nova área, aprender mais, fazer um novo curso. Nossa, vai ser difícil para mim abrir mão do meu bem-estar, do meu tempo. Vai ser difícil para mim sair da minha zona de conforto. Meu irmão, a sabedoria é o maior tesouro que você pode adquirir. Tudo nessa vida a gente consegue, mas é para valorizar os outros. Por exemplo, você luta, compra um carro novo, um carro zero. O valor não está em você, o valor está no carro, está na empresa que fez o carro. Os seus amigos não vão ser amigos de você, você é amigo porque você tem um carro. Um exemplo, né? Claro. O valor não está em você, mas quando você adquire conhecimento, quando você adquire sabedoria, quando você estuda, quando você busca conhecer mais a Deus, aquele valor vai ser atribuído a você. É como as pessoas sempre dizem, né? Quando a gente morre, a única coisa que a gente pode levar é o nosso conhecimento. Quem nós somos, quem nós fomos quando estivermos aqui. O legado que nós deixamos estando aqui. É a única coisa que a gente pode deixar para as pessoas que vão olhar para a gente. Então tem gente se matando para adquirir tanta coisa, tantos bens materiais, mas se esquece que o mais importante é a gente investir na gente, irmãos. Investir na gente. Investir na nossa sabedoria. Invista tempo lendo a palavra de Deus. Às vezes a gente corre atrás de coisas que Salomão mesmo disse: correr atrás do vento. Esse terceiro princípio nos mostra que nós devemos, com tudo que nós temos, correr em busca da sabedoria, correr em busca do entendimento. Esse é o principal. As demais coisas são secundárias. Quarto princípio, Provérbios 9, 8. Provérbios 9, 8. Diz assim: isso aqui é bom, hein? Isso aqui é para a gente ser sábio. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Eita lá. Quem gosta de ser repreendido aí, levanta a mão. O texto está dizendo, Salomão diz: não repreendas o escarnecedor. Não faça isso. Não faça isso. Às vezes a gente vê uma pessoa, né? Eu já passei por essas situações, já trabalhei em lugares em que tive que trabalhar com pessoas assim. Meu irmão, é muito difícil. É muito difícil, não é fácil não. Você trabalhar com uma pessoa que vive zombando, vive alfinetando, vive escarnecendo, é difícil, irmão. É muito difícil. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa que ela era assim, alguns anos atrás, e eu caí muito nesse erro. Eu achava que, chamando a atenção dela, ela ia mudar.
Eu achava que batendo de frente, ela ia me respeitar. Ela ia olhar para mim e dizer, não, ele está certo. Está certo. Eu estou errado. Oh, é o quê? É pior. É pior. Quando você vai chamar a atenção, quando você vai repreender um escarnecedor, um tolo, você está chamando ele para briga e você se torna como? Igual a ele. Você se torna igual a ele. Porque toda a sabedoria que você adquiriu naquele momento ali, quando você se iguala àquela pessoa, acabou. Ninguém vai ver mais você da forma como via antes. Irmãos, principalmente para quem trabalha, né, com pessoas mundanas, para quem tem contato com pessoas mundanas, estuda, conhece, não repreenda esse escarnecedor, para que não te aborreça. Tu vai buscar aborrecimento para tu mesmo. Tu vai entrar no enxame de abelha. Você só vai perder sua paz. Você só vai perder sua paz, né? Olha, se você observar o contexto aqui desse versículo 8, volte para o 7 e veja o que ele diz. A sabedoria de Salomão, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Ou seja, aquele que repreende essas pessoas assim só vai trazer afronta para si mesmo, ele só vai ter dor de cabeça. Oxe, pastor, então quer dizer que eu vou ver as coisas erradas e não vou poder falar? Não, irmãos, a questão não é essa. A questão aqui é que essa palavra afrontar, repreender, aqui tem um sentido de você falar com aquela pessoa publicamente. Então muitas vezes a gente vê o erro de alguém e a gente erra igual a ela, porque a gente vê aquela pessoa publicamente cometendo um escândalo e a gente vai e repreende publicamente cometendo outro escândalo. A gente botou mais lenha na fogueira ainda. A gente vai só atrair um enxame de abelha para a gente. Então, a questão aqui é um tolo que não recebe repreensão, ele deve muitas vezes ser ignorado para ele entender que a sua palavra não teve nenhuma utilidade. Essa é uma das grandes atitudes de sabedoria que a gente deve aprender a ter. Aquela pessoa que fala, você entra aqui, ó, sai aqui, ó. Aquela pessoa que só fala o que não deve. Ignore, não dê atenção, mostre a essa pessoa que as palavras dela não alteraram em nada a sua vida. Porque o que mais um tolo quer é desestruturar um sábio. Ele quer ver um sábio caindo. Ele quer ver você sendo igual a ele. As pessoas do mundo são assim. Quer ver? Uma pessoa mundana, ela pode dizer o que quiser com um crente, mas se um crente disser de volta, meu filho, rapaz, é crente, desse jeito. Nós não devemos ser iguais, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Muito bem. Nós vimos nesse 4 princípio, não aconselho, não repreenda o tolo. Faça isso com o sábio. Faça isso com uma pessoa que tem sabedoria, porque ela vai te agradecer, ela vai te amar, ela vai te abraçar. Muito obrigado, irmão. Eu estava vendo de forma errada e você abriu meus olhos. E você me chamou a atenção com carinho, com amor, e agora eu vejo. Muito obrigado. Isso é um sábio. Isso é um sábio. Um tolo, oxe, que nada, eu quero saber lá disso. Um tolo, ele vai logo, não é? Arrumar contenda. Muito bem. Quinto princípio de sabedoria, Provérbios capítulo 20, verso 19. Provérbios capítulo 20, verso 19.
Esse aqui também é muito bom, viu? Todos eles, né? Mas esses provérbios, eles nos ensinam a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Veja o que Salomão diz. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Olha só. De novo. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Isso aqui é bom. Que instrução poderosa o Espírito Santo deu a Salomão. O que é um mexeriqueiro? É a pessoa que sai falando todo mundo. Não é outro não. O mexeriqueiro é o fofoqueiro que sai de porta falando da vida dos outros. É aquele povo que fica na calçada com aquela cadeirinha sentado, que todo mundo que passa ele fica olhando e falando. Isso tem muito no interior. Rapaz, Capivara tinha muito isso. A gente passava de moto para evangelizar e ficava o povo assim nas calçadas assim olhando. A gente passava, boa tarde, o povo. Os crentes ali. Aí o povo ficava ali na calçada e falando, né? Olhando todo o movimento. Hoje em dia, o mexeriqueiro não precisa mais sentar na calçada, porque hoje em dia tem a internet. Aí o YouTube, o Facebook, mostra tudo da vida da pessoa. E aí ela olha para fulano, menino, tá ali, tá fazendo isso. Aí vai lá no WhatsApp, não precisa mais se expor, né? A internet está ensinando muita gente a ser fofoqueiro sem precisar sair de casa. A pessoa fica de casa mesmo. O mexeriqueiro revela o segredo. Você sabe aquela pessoa que chega para você para falar do outro? Essa pessoa vai chegar para o outro para falar de você. Aquela pessoa que chega perto de você e diz assim, mas rapaz, fulano, rapaz, sei não. Rapaz, fez tudo errado, não existe isso. Não pode fazer isso. Aí a pessoa vai, é mesmo. Não pode, meu Deus, tudo errado. Quando essa pessoa sair da sua presença, você caiu, engoliu a isca dela, de falar de alguém que você nem sabe se aquilo é verdade ou não. Na maioria das vezes não é. Porque o mexeriqueiro, na maioria das vezes ele é mentiroso também, ele sempre aumenta a conversa. E você caiu, engoliu a isca de falar de alguém com aquela pessoa, aí aquela pessoa quando sair, ela vai para outra, aí ela fala assim, mas fulano, eu tava conversando com Beltrano tava falando mal de Cicrano. Foi. Beltrano, oxe, eu fui conversar, eu nem toquei no assunto. Mas Beltrano já me disse que Cicrano fez aquilo ali errado. Mexeriqueiro. Fofoqueiro. Isso não é atitude de crente. Isso é atitude de joio, não de trigo. Engraçado que aquela pessoa que é o pivô, muitas vezes, ela nunca vai querer levar a culpa. Quem engole a isca é quem leva a culpa. Quem engole a isca de cair na onda, de falar, é quem sai como culpado. Se alguém chegar assim para você, irmão, corte. Seja duro. Espera aí, fulano está aqui. Não vamos chamar fulano para a gente falar, para você falar isso que você está me dizendo. Para ele. Não, mas fulano. Não, mas vamos chamar. Não, peraí, eu vou ligar para ele agora para você dizer a ele. O mexeriqueiro, ó. Vai-se embora. Vai-se embora. Porque o que ele quer é causar contenda, é causar desconforto entre os outros e no final de tudo sair como certo. O mexeriqueiro revela o segredo. Nunca conte segredo para esse tipo de gente, em nome de Jesus. Não faça isso. Se você quer bem para a sua vida, nunca faça isso. Cuidado com quem você fala os seus segredos. Se você perceber que alguém chega para você para falar do outro e você abre sua vida para aquela pessoa, você assinou sua sentença de morte. Amigo não é fácil de se encontrar. Amigo é aquele que chama você nas escondidas e diz, rapaz, não faz isso não, você errou. Eu amo você, mas vamos consertar?
Eu confio e acredito em você. E em público, aquele amigo faz assim, olha, meu amigo. Não é aquele que em público envergonha você e nos bastidores depois vem. Isso não é amigo, não. Não é. É o contrário. É aquele que nos bastidores apoia, ajuda, auxilia para em público honrar. Isso é um amigo. Então o mexeriqueiro, ele revela todo tipo de segredo. Não te metas com quem muito abre os lábios. Ou seja, não te meta com quem fala demais. Isso é um erro nosso, irmãos. Às vezes a gente fala demais e escuta de menos. A irmã Célia até falou sobre isso terça-feira aqui. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Meu Deus, se a gente tivesse 2 bocas, hein? Meu Deus do céu. O Senhor é poderoso, é maravilhoso. Até nisso Ele é perfeito. Irmãos, não se meta com gente assim. Repreenda mesmo. Repreenda. Não seja igual não, você é diferente. Você é sal, você é luz. Você não vai ganhar nada ouvindo ninguém falar dos outros, nem falando dos outros para ninguém. Você não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, você vai perder, porque você vai estar pecando. Isso é pecado. E, no final de tudo, aquela pessoa que jogou a isca para você vai sair como certa e você sai como errado. Então, não se meta com pessoas que abrem muitos lábios. Não tenha amizade com falador. É isso que Salomão quer dizer neste 5º provérbio que nós citamos. Vamos para o 6º. Está em Provérbios 24, 6. 6º princípio de sabedoria para nós. 6º princípio de sabedoria. Provérbios 24, 6. Ele diz assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselhos está a vitória. De novo, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselhos está a vitória. Muito bem. Esse provérbio, ele nos ensina aqui algumas coisas muito interessantes. Primeiro, é que quando nós somos prudentes demais aos nossos olhos, ou seja, ele está dizendo aqui, com medidas de prudência, ou seja, quando você tem prudência demais, quando você exageradamente tem prudência demais aos seus olhos, ou seja, você é aquela pessoa que faz tudo, resolve tudo, porque você é o cara que consegue resolver tudo, excesso de prudência, trabalha sozinho e sabe resolver. Quando tem isso demais na vida de uma pessoa, ela fará guerra. Ela fará guerra, certo? Porque essa atitude acaba esbarrando, na soberba. Porque a gente acaba achando que nós sabemos fazer e resolver tudo. Na multidão de conselhos está a vitória. Veja, Salomão aqui, ele tira o individualismo e ele coloca o coletivo. Ele junta o coletivo. Ele diz, olha, não é sozinho, é junto. É junto. Tenha conselheiros que sejam sábios para lhe ajudar em suas decisões. Aqui é a questão. Aqui é a questão. Quando você vai decidir algo na sua vida, você tem pessoas de Deus para lhe aconselhar, para lhe ajudar, para fazer observações que você sozinho não iria conseguir ver, porque cada pessoa enxerga de um ângulo diferente.
Você tem pessoas de confiança. Não é o mexeriqueiro não, do versículo anterior não, viu? Não é a pessoa que abre demais os dentes, a boca não, para falar não. São sábios. Salomão está dizendo que na multidão de conselhos está a vitória. Irmãos, todos nós precisamos de alguém. Ninguém aqui vive sozinho, não. Ninguém é autossuficiente, não. Não, mas eu sei fazer, eu consigo e eu não preciso da opinião de ninguém. O nome disso é orgulho. Salomão está dizendo aqui o seguinte, olha. Tenha muitos conselheiros e você sempre terá vitória. Conselheiros bons. É conselheiro, não é mexeriqueiro. O que ele usa é conselheiro. Pessoas que tenham temor a Deus, pessoas que tenham amor a Deus, pessoas que querem ver o seu bem. E aí você tem que ter muita sabedoria para escolher essas pessoas. Escolher. Muita sabedoria, muita. Muito bem. Vamos continuar para o 7º, Provérbios 25, versículos 21 e 22. O 7º conselho para adquirirmos mais sabedoria está nos versículos 21 e 22, capítulo 25. Isso aqui também é muito bom. Isso aqui é muito, muito bom. Isso aqui nos ensina a ser sábio de verdade. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Amém? Se o teu inimigo tiver fome. Quem foi que falou isso, hein? Jesus. A sabedoria de Salomão era tão grande que Jesus citou o provérbio dele. Né? Paulo também. Que coisa, irmãos, que coisa. Se aquele que te aborrece, se ele tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Hoje em dia é o contrário, né? Eu quero é que morra de fome. Se depender de mim, oxe, falou mal de mim, me injuriou, gritou na minha cara, disse que eu era feio, saiu falando aí dentro do bairro de Maranguape, e disse, e aconteceu, e pegou briga com a minha família, eu não quero ver nem pintada a ouro. Hoje é assim. Salomão está dizendo assim, olha, se teu inimigo, se aquele que te aborrece, se ele tiver fome, dá pão. Vai lá na padaria, compra um pão, aquele pão bem gostoso, aquele pão bem, o melhor que você tiver. Estou com fome. Quando você se lembrar de todo o mal que aquela pessoa te causou, não bote veneno no pão não, viu? Quando você se lembrar de todo o mal que aquela pessoa te causou, você diz, Senhor, em nome de Jesus, eu vou fazer o bem para essa pessoa. Eu vou ganhar ela no amor. Vá lá. Estou com sede. Peraí, vou fazer um suco aqui. O melhor que tiver em casa, vou lhe dar. Ame essa pessoa. Sabe por quê? Porque pessoas assim são carentes de amor. São pessoas que nunca receberam amor. São pessoas que nunca receberam carinho. São pessoas que não sabem o que é ter um amigo de verdade assim, de pegar na mão e dizer assim, olha, vem, eu vou te ajudar. São pessoas que precisam conhecer o verdadeiro amor de Deus. Quer exemplo maior? Jesus. No momento em que Judas chega para trair Jesus, na quinta-feira, quando Judas chega, Judas dá um beijo nele. Jesus já tinha dito na última ceia que ele iria ser traído. E ele já sabia que ia ser com um beijo. Mas quando Judas chega para Jesus,
Rabi, mestre, olha, chamando Jesus de mestre, botando ele lá em cima. Dá um beijo no rosto de Jesus. Como é que Jesus chama Judas? Amigo, aqui vieste. Amigo, a que vieste? Jesus não já sabia? Sabia, irmão. Mas ele chamou Judas de amigo, ou seja, você pode ser meu inimigo, você pode achar que é meu inimigo, mas para mim você é meu amigo. Quem você é não muda quem eu sou. Entendeu? Quem as pessoas são, se as pessoas são más, a maldade dela não pode mudar quem você é, não. Tem gente que muda. Ah, porque fulano me odeia, então eu também odeio. Eu era uma pessoa amorosa, mas passei a ser uma pessoa rancorosa, porque fulano me odeia, então eu também sou rancoroso. Essa pessoa ganhou a batalha contra você, porque ela fez você se tornar uma pessoa má, igual a ela. Nós não somos maus. O mal deve ser vencido com o bem, e não com o mal. Não com o mal. Isso aqui é uma lição tremenda, Salomão nos dá. Faça o bem a todos, mesmo que seja seu inimigo. Ame a todos. Até mesmo que seja o inimigo declarado, aquela pessoa que chega na frente, todo mundo diz assim, eu não vou com a sua cara. Ame. Não é nada fácil. Não preciso nem dizer isso. Mas ame. Dê de comer, dê de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Verso 22. Quem é que vai retribuir você? Deus. Não espere amar os outros para os outros te amar, não. Não espere perdoar os outros para os outros te perdoar, não. Perdoe, ame, dê de comer, dê de beber, faça tudo de bom e de melhor para aquela pessoa. Se essa pessoa não mudar, Deus vai te retribuir. E entre a retribuição dos homens ou de Deus, eu prefiro a de Deus. Porque quem vai me dar o galardão é Ele. A retribuição dele é muito melhor. Muito bem. Vamos para o 8º. O 8º também é nesse mesmo versículo que nós estamos lendo. No versículo 22. No versículo 22. Que é onde ele diz assim, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. A palavra não está explícita no texto, mas ela está implícita no texto. É só você ler e você vai perceber do que Salomão estava falando. A palavra aqui é humildade. A palavra aqui é humildade. Você vai amontoar brasas vivas sobre a pessoa e o Senhor vai te retribuir. Por quê? Porque você fez um bem à pessoa que estava te fazendo mal. Isso me ensina a ser humilde. Humildade. Irmãos, nós temos que ser mais humildes, irmãos. Às vezes, a gente se acha demais. Às vezes, a gente tem um nariz meio empinado. Às vezes, a gente acha que só quem sabe fazer é a gente. Às vezes, a gente acha que só quem consegue é a gente. E só dá certo se a gente estiver no meio, como o irmão Rubem falou no estudo aqui, né? Se Deus tirar a gente da obra dele, a obra não vai parar, não. Deus coloca outra pessoa e a obra continua. A humildade me ensina que mesmo eu sofrendo, mesmo eu sendo muitas vezes perseguido por alguém, eu vou continuar sendo humilde diante de Deus e diante das pessoas. Eu não vou ser igual aos soberbos. Eu não vou ser igual ao soberbo. Seja humilde.
mesmo que a pessoa faça o mal contra você. Não é vergonha não. Irmão, não é vergonhoso não, irmãos. Mas fulano me humilhou e eu vou lá conversar, perdoar. Eu fiz o bem, eu não fiz mal para ninguém. Irmão, isso é virtude. Quando alguém fala com você de forma bruta, de forma ríspida, e você responde com carinho. Mesmo que a pessoa continue sendo ríspido com você, e você respondendo com carinho. Isso é virtude, isso não é para todo mundo não. Isso não é para todo mundo não. Isso é para quem é servo de verdade. Ah, não, mas fez mal a mim, agora vem pedir o que comer, o que beber, eu tenho que dar de comer, eu tenho que dar de beber. Faça mais do que isso. Jesus ainda diz assim, se o teu inimigo pedir para andar 1 légua, ande mais, ande 3, 5, 10. Se ele pedir a capa, dê um monte de roupa a ele, faça o melhor. Isso não é humilhação não, isso é humildade. Humildade. Isso é atitude de sábio. Isso é atitude de sábio. O tolo pensa assim, abafei. Botei no lugar dela, botei no lugar dele, fiz e aconteci. Tá vendo? Moral é eu, rapaz, eu sou moral. O tolo pensa assim, tá vendo? É assim que se faz. Se bater de frente comigo, eu chamo o trem e saio atropelando tudo. O tolo é assim. Mal sabe ele que quem vai dar a paga dele é Deus. Porque não se iluda, não se engane. O que o homem plantar, ele vai colher. Se eu planto amor, eu vou colher uma árvore linda com frutos maravilhosos de amor. Mas se eu planto rancor, malícia, maldade, se eu planto ignorância, irmãos, é que nem cartão de crédito. A fatura demora, mas no fim do mês ela chega. Ela chega. E quem retribui não somos nós. Se um tolo chega para você, para lhe fazer algum mal, saiba, você não vai retribuir não, você não vai fazer a mesma coisa não, porque se você fizer, você vai se tornar igual. Se lembre, quem vai fazer é Deus. Deixe que Deus julgue. Às vezes a gente quer julgar as pessoas, irmão. Às vezes a gente quer julgar. A gente quer chegar para a pessoa e dizer, tá errado, você fez isso, você fez aquilo. Desabafei. Não vai resolver nada, aquela pessoa vai ficar pior, o coração dela vai se encher de maldade, vai ser pior ainda. Agora, quando é Deus, escuta aqui, quando é Deus quem trabalha, quando é Deus quem pega aquela pessoa ali, ó, ela remoe o coração dela todinho, ela desfaz tudinho, ela pega o barro, desfaz o vaso todinho, faz tudo de novo. Aí aquela pessoa, por si mesmo, Deus mostra, rapaz, eu agi errado. Ali há uma mudança de verdade, porque quem tratou foi Deus, não foi eu e nem foi você, foi Deus. Então nós temos que sempre fazer o bem a todos, sempre ser humilde e deixar Deus tratar com cada um do jeito dele. Deus trabalha diferente na vida de cada um, mas Ele sabe da forma de trabalhar. Muito bem. Vamos para os 2 últimos princípios de sabedoria que nós lemos no começo da mensagem. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Provérbios 30, 8 e 9. Os 2 últimos princípios estão aqui. A palavra diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. No começo do versículo 8, a gente encontra o primeiro princípio: afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeiro princípio: seja reto, verdadeiro. O 9, né, no caso, o primeiro desses versículos aqui.
Seja verdadeiro, seja reto. E entenda uma coisa, isso aqui é uma coisa que a gente vê demais acontecendo. Ser reto, ser verdadeiro, não é ser ignorante. Ser reto, dizer a verdade, não é ser bruto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tem gente que se orgulha e diz assim, comigo é assim, eu falo a verdade na cara. Eu digo na cara, eu também digo na cara, mas eu não digo com ignorância. Você deve dizer isso, né, para essa pessoa. Eu digo na cara, então se a pessoa pisar no meu calo, eu vou e tá. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Você tem que ser verdadeiro. Irmão, isso aqui, irmão, vamos melhorar aqui? Isso aqui, irmão, vamos. Você é bênção de Deus. Deus está te usando muito, Deus vai continuar te usando. Vamos aqui. Em amor, em carinho, em mansidão. E às vezes a gente se orgulha de ser ignorante. Viu? Eu disse na cara de fulano, eu disse. A gente se orgulha disso, né? Que coisa feia, irmão. Isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de gente mundana. Eu disse, eu cheguei e falei na cara que foi errado e tal. Não. Seja verdadeiro. Afasta de ti a falsidade. Seja verdadeiro. Aquilo que você vê que é verdade. Isso aqui é assim. Afasta de você a mentira. Ou seja, não seja uma pessoa mentirosa, né? Ande sempre na verdade. Não me deis, aí ele continua pedindo a Deus, não me deis a pobreza e nem a riqueza. Isso aqui também é uma lição muito forte. Não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Aqui é o 18º princípio. O 18º princípio de sabedoria. Não peça a Deus algo que você desconfia ou que você sabe que vai servir para a sua própria destruição. Porque tem gente que sabe que se Deus der a ele, se Deus der a ela tal coisa, vai se corromper. Mas fica brigando com Deus, por que Deus não me dá? Por que Deus não me dá? Por que Deus não me deu? É porque se Deus te der, tu vai se corromper. Então fica no teu lugar. Muitas vezes Deus não dá um trabalho melhor, um salário melhor, porque a pessoa vai subir o nariz, irmão. Vai querer passar por cima de todo mundo. Muitas vezes Deus não dá um cargo, uma condição melhor, ou até na obra de Deus mesmo, Deus não dá um cargo, porque sabe que se aquela pessoa estiver ali, aquela pessoa vai se corromper, vai se achar, vai subir para a cabeça. Agur, quem escreveu essas palavras, ele diz: dá-me o pão que me for necessário, me dê o que eu preciso, para que não suceder que, estando eu farto demais, eu negue o Senhor. Farto demais. Lembra do rei Nabucodonosor? Chegou um momento em que ele se achou tanto, que ele chegou lá no palácio e disse: quem é Deus? A Babilônia quem edificou fui eu quem faço e aconteço. E aí Deus vai e transforma ele num animal, ele vai comer capim, da soberba tão grande que subiu na cabeça daquele homem. Entenda que Deus só vai te dar aquilo que você pode suportar, aquilo que você pode carregar. Ele diz que para não suceder que, estando farto, negue o Senhor, e para que, se ele empobrecer demais, venha furtar e profanar o nome de Deus. Ele pediu equilíbrio. 18º princípio, equilíbrio. Equilíbrio, irmão. Seja equilibrado. Nem queira ser demais. Não se ache além do que você é. E nem se coloque para baixo. E nem se ache que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não consegue nada. Não. Seja equilibrado. Um sábio, ele anda em equilíbrio. Esses são 10 princípios de sabedoria, para que a gente possa andar em sabedoria, em bom entendimento, em bom siso,
em amor e humildade e mansidão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Nesse momento, enquanto nós vamos ouvir um fundo musical com a irmã Claudete, antes de eu começar a orar, eu quero que você mesmo fale com Deus. Eu vou dar 1 minuto para você conversar com Deus e fazer uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Eu vou fazer isso comigo também agora. Vou olhar para dentro de mim e vou dizer: Senhor, eu quero olhar para mim e pedir ao Senhor que o Senhor arranque todas as minhas atitudes, Senhor, que estão erradas. Eu quero ser sábio. Eu quero andar em sabedoria. Quero honrar o Teu nome. Enquanto nossa irmã faz o fundo, você fale com Deus. Maravilhoso Deus, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para Te pedir, Senhor, sabedoria. Senhor, o Teu povo é um povo prudente, sábio, amoroso. É um povo que o amor de Deus habita no meio dele. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, a começar de mim, a começar do pastor da igreja, porque nós queremos melhorar e nós queremos te pedir que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que te desagrada, que o Senhor arranque de nós tudo aquilo, meu Deus, que vai contra a tua vontade. Nos dê amor, prudência, nos dê domínio próprio. Senhor, nos dá, Senhor, a cada dia o desejo de servir ao Senhor com mansidão, da forma como o Senhor se agrada, da forma como o Senhor quer. Tira de nós, Senhor, toda falta de perdão. Tira de nós, que o perdão seja verdadeiro, com palavras e com atitudes. Que o amor seja verdadeiro, em palavras e em atitudes. Queremos ser sábios. Pai, nos livra de acontecer como aconteceu com Salomão, de obtermos sabedoria do Senhor e durante o caminho nós perder. Não permita que isso aconteça conosco. Nós queremos ter uma vida inteira de retidão, de sabedoria, de carinho, de amor na Tua presença. Abençoa a primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape com todas as ricas bênçãos celestiais do Senhor. Nos ensina a ser prontos para ouvir e tardio no falar e tardio no se irar. Que nós possamos ter longanimidade,
Nos ajuda em tudo, Pai. Abençoa-nos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.